pegaste, tô pronto pra vencer. Quem sonha alto não pode se perder. Na batida a mudança tá no ar. Com o pegaste, tamo pronto pra brilhar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Imprecast. Com vocês, Gustavo Jesus, sócio proprietário da Ragos. Rafael Oliveira, sócio proprietário da Picuca e Ateliê Kaelos. E conosco hoje, Márcio Dearo, né, nosso parceiro, CEO da empresa WTS Net, focados em fornecer tecnologias modernas e inovadoras aos clientes, conduzindo centenas de empresas em direção à evolução tecnológica com segurança. Especialista em soluções em nuvem e soluções de segurança. Com vocês, Márcio. Que incrível isso, hein, Márcio? Seja muito bem-vindo. Assunto da vez, cara. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui depois de conhecê-los, né, esse ano. E tô aqui para agregar aqui, trazer algum insight, alguma coisa que da experiência que a gente tem aí de anos aí de empreendedorismo. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, cara. Antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre empreendedorismo, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu negócio, tá? Como é que funciona a WTS? Nós somos uma empresa com mais de 20 anos de CNPJ, né, mais de 20 anos de mercado, que sofreu algumas transformações, né? O mercado nosso é bem dinâmico, então a gente inicialmente trabalhava com manutenção e montagem de computador, suporte a redes e tudo mais, e hoje o tempo fez a gente pivotar, né? A gente hoje a gente atua muito com consultoria de cibersegurança e essa parte de nuvem, né? Provendo infraestrutura moderna, né, que a gente fala, para pequenas e médias empresas poderem, né, evoluir e navegar aí nesse mundo hoje totalmente digital. Legal. Interessante. E precisa de uma segurança, assim, para ter no seu negócio? Cara? Precisa, cara. Hoje, felizmente para empresas de segurança, né, a gente precisa cada vez mais trabalhar na segurança dos dados, né? Então, se você imagina que tudo hoje é digital, até teu dinheiro é digital, né? Hoje esses dias eu fui pagar uma conta, tirei R$50 da carteira, fazia tempo que eu não fazia isso com dinheiro, né? Pix hoje, tudo é digital, tudo é eletrônico, tudo é virtual. E hoje, infelizmente, a gente precisa ter proteção. Caso contrário, a gente pode ter problemas. A tecnologia avança, né? E com ela também os vagabundos, os criminosos também avançam com a Cara, mesma na ideia. realidade, parece às vezes que os caras estão à frente da tecnologia, tá ligado? Parece que eles inventaram a tecnologia que a gente está correndo atrás para ficar salvo dos caras, que o que eles inventam para conseguir burlar sistema, roubar dados, não tá escrito. Você mais do que ninguém sabe, né, cara? Sim, total. Como é que tá esse mercado, velho? Conta pra gente como é que funciona esse lance de dados. Como é que funciona a segurança de dados no mercado hoje? Hoje, o que acontece? As empresas, os pequenos e médios, eles têm uma percepção um pouco diferente do que que a gente fala, ambiente enterprise tem. O ambiente enterprise já tem hoje executivo sendo formado em cibersegurança. O cara faz um curso lá, por exemplo, de escola de negócios, ele tem matéria de cibersegurança. O pequeno empreendedor, às vezes ele ainda não tem esse feeling e ele acaba sendo impactado por invasões. Então ele é impactado, por exemplo, com um malware chamado Ransom, né? Que sequestra seus dados em troca de resgate. Ele é impactado com a interrupção da operação, né? Ele tem uma máquina que ela não pode parar, ela é parada por conta de um vírus, por conta de um problema que aconteceu, que a máquina não consegue trabalhar. Ele é impactado, por exemplo, no financeiro, quando uma pessoa ela sofre um ataque, por exemplo, de engenharia social, e passa a senha por telefone, ou digitando em algum dispositivo para aquele atacante externo. Então, hoje, infelizmente, e é um trabalho, é uma missão nossa, né, uma incumbência nossa, é criar essa consciência para que essas pessoas elas saibam que isso pode acontecer com elas a qualquer momento, né? Basicamente, você não tem aquela lógica da sua avó que ela pode receber uma ligação de um cara que dentro de uma penitenciária pedindo dinheiro emprestado, falando que tá sequestrando a neta dela. Sim. Que quem nunca teve na família um negócio desse, né? O que você faz? Você fala, vó, não acredite em tudo que você ouve. É a mesma coisa, nosso trabalho é Eu vou basicamente... até falar, a gente passou por um problema esse ano na família. A minha sogra ela recebeu uma ligação, né, da Caixa Federal, tá falando do cartão dela e tudo mais, provavelmente de dentro de algum presídio,
Mas os caras foram tão além que ela falou, não, tá bom, eu entrego o meu cartão, precisa mudar, tá bom. Que foi um motoboy na casa dela e retirou o cartão. É, exatamente. Cara, é loucura. É engraçado porque na minha família teve a mesma coisa e o cara foi buscar o celular. É, sério. E é engraçado, cara, que antigamente a gente tinha uma segurança de quando o número era 0800 ou era 5 dígitos ali, você Uhum. falava, bom, é de uma central realmente, né? Agora eles têm acesso a isso também. Então entra naquela parte do avanço. O criminoso também avança na parte tecnológica, né? Totalmente. Esse malware que é super conhecido, né? O ransomware, que na verdade são vários, né? A gente se intitula ransomware uma categoria de malware. O que que acontece? Ele se profissionalizou tanto, esse tipo de infecção, que você até... Existem mecanismos que você contrata esse sistema para distribuir como para diferentes clientes, né? Então, o atacante, o hacker, o cara mal intencionado, ele contrata isso como serviço e sai distribuindo. Tipo Quem um pegar, mailing. pegou. Distribui mailing, É um, você fazer um é um disparo. ransomware as a service. Então, isso Caramba. hoje é muito comum, né? É um mercado. O mercado. E você consegue dizer onde as pessoas mais são infectadas hoje? O que elas abrem que geralmente vai infectar uma máquina, vai trazer um vírus para dentro e vai facilitar abrir as portas para o cara invadir o sistema dele e roubar a informação? Hoje, quando a gente fala de... Ainda são duas coisas muito simples, assim, né? Que você fala, pô, ainda hoje é assim? É assim. Pendrive. Saiu um estudo da Proofpoint, que é uma fabricante de soluções de rede de segurança, falando que o pendrive hoje ainda é, com mais de 20%, um dos vetores de infecção, e o outro é phishing, né? O phishing, o que é? É aquele e-mail que forja ser de um banco, do seu banco, ser de alguém específico, né? Ou até próximo e tudo mais. Essas são as duas principais formas. Normalmente é um ataque que não é direcionado, especialmente quando a gente fala de pequenas e médias, né? Um ataque que não é direcionado, ele é na tarrafa, né? O cara joga a rede e vê o que pega. Mas tem ataque direcionado também. E o ataque direcionado fica mais difícil, né? Você vê aí, por exemplo, com o advento da inteligência artificial, o pessoal forjando voz, forjando vídeo, né? Até a gente conversando antes daqui, a gente conversou sobre o caso na China, né? Que teve uma reunião em que 4 pessoas participaram, 3 delas eram deepfake, né? Inteligências artificiais, que fizeram a 4ª pessoa fazer uma transferência de um valor exorbitante. Aí teve um caso na passada que envolvia, não tem nada a ver, né, com a pessoa que a gente vai falar, mas é o Dorival Júnior, o atacante colonou a voz do Dorival Júnior e falou com alguns jogadores com a voz dele em troca de alguns benefícios, né? E alguns caíram, pelo que tudo indica. Então, hoje, com a inteligência artificial, isso está ficando cada vez pior, né? Antigamente, o pessoal usava técnicas de engenharia social através de e-mail, através de telefone. Isso está caindo em desuso porque está ficando muito mais fácil você enganar as pessoas, né? E a empresa ela pode ter uma segurança para com o cliente ou a segurança ela parte dela mesmo para não ter essa exibição de dados? Como é que funciona, né? Hoje, antigamente, né, você tinha uma empresa de qualquer setor, qualquer vertical de mercado, ela tinha o seu departamento de TI, ou às vezes ela tinha uma pessoa que dava manutenção dos computadores e tudo mais. O que acontece? O pequeno e médio hoje, ele tem uma TI enxuta. Ele continua tendo aquele rapaz que cuida da infraestrutura, que cuida das máquinas, que formata se precisar, que troca. A empresa acaba exigindo que esse funcionário ele atue também nessas questões de segurança. E o que acontece que a gente percebe na prática? Ele não consegue, né? Então, empresas maiores, elas já têm setores de segurança que às vezes ele está dentro do guarda-chuva de TI, mas às vezes não está, às vezes ele está fora do guarda-chuva de TI, para justamente apontar as falhas de TI. Ah, pô, mas eles são maus? Não, não é isso. É que TI ela tem um viés de garantir a produtividade do negócio. Produção funcionando, sistema sem parar, tudo isso. A segurança não. A segurança, muitas vezes, ela vai falar assim, cara, a gente precisa atualizar esse sistema e vai parar. E uma organização voltada para cibersegurança, com uma cultura de cibersegurança, ela permite isso. Ela quer se manter segura. Então, ela vai reiniciar o servidor, se necessário, em horários de rush, de produção, porque aquela vulnerabilidade pode impactar muito o ambiente durante muito mais tempo, né? Então, hoje em dia, aos poucos, isso está vindo para o pequeno e médio
para as pequenas e médias empresas. Tá, até uma dúvida que surgiu aqui, a pessoa que usa o produto de uma empresa, vamos supor que eu uso o produto da empresa aqui do Rafa, e ele teve uma invasão no sistema e roubou o meu contato, né? Tem até agora a lei de proteção de dados, né, que prevê isso para uma segurança para o consumidor, né? Mas a lei de proteção de dados ela funciona de dentro para fora. De dentro para fora. Eu tenho minha empresa, eu tenho que proteger os meus dados e eu não Uhum. posso fornecer meus dados para terceiros. Sim. Então, beleza, a LGPD ela serve para isso. Mas aqui a gente está falando de um ataque externo, né? Então, tipo, a LGPD não vai servir para nada. Uhum. Né, nesse Sim, caso. Mas mas nesse caso, como que fica, por exemplo, o cliente? Pô, foi uma falta de controle da empresa dele. E eu simplesmente vi meus dados vazados. Eu tenho uma segurança conforme referente a isso? Eu tenho alguma coisa que possa me proteger sobre isso? Ou eu fico à mercê da empresa dele se defender? São na legislação da LGPD, né? O que acontece? Você tem a questão de você não poder guardar dado sensível, que se identifica aquela pessoa, né? O dado que você guarda pode ser anonimizado ou desde que a pessoa deu consentimento. E você tem uma outra questão relacionada à invasão. Se sua empresa foi invadida, seus dados foram evadidos, né? Você tem que dar visibilidade para o órgão que cuida disso, que é a NPD. Tá. Então você vai ter que dar visibilidade. É normal, em algum momento, né? Tem gente que defende, preconiza que não é questão se você vai ser atacado, você vai ser atacado, a questão é quando você vai ser atacado. E quando você for atacado, qual que é o seu plano de ação? Seu plano de ação é dar visibilidade, seu plano de ação é fazer análise de causa raiz ou não? Você não tem plano de ação nenhum. Então as empresas hoje tem um mercado, né? Muito que tem se desenvolvido muito, que é o de seguro contra ataques, né? Então a empresa ela tem um sinistro, ela recebe o seguro da seguradora. Uhum. Então o que está se criando um mercado para esse tipo de regulamentação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, é porque fica muito aberto, né? Porque, pô, legal, a empresa ela pode contratar a sua empresa para ela precaver essa situação. Só que a gente também sabe que o brasileiro ele é muito desse negócio de que não aconteceu comigo, não vai acontecer. Aí quando acontece, o cara vai correr atrás do que já perdeu, né? E muitas vezes o consumidor ele não sabe que teve o dado vazado. Eu acho que a minha pergunta ela vai muito ligada ainda à LGPD, né? Um exemplo, né? Eu sou uma pessoa física, meus dados eles estão trafegando em diversas empresas, beleza? Então, meu nome, endereço, número de telefone, um e-mail, enfim, são dados básicos. E esse dado ele vazou, né? Se nenhuma empresa notifica que o dado vazou, como é que a gente vai descobrir de onde foi o vazamento? Hoje existem serviços que fazem um monitoramento de dados vazados, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente trabalha com alguns, e é um serviço que ele monitora basicamente a Dark Web, a Deep Web. É uma rede que você acessa de outras formas que não é pelo seu browser comum do seu computador. O que tem lá? Tem uma série de dados que são vazados que às vezes são leiloados lá naquela rede, né? E qual que é o grande problema prático disso, né? Você não sabe que esse dado foi vazado, mas você tem como contratar serviços que monitoram se seus dados são vazados. E quando esse dado é vazado, você tem um grande problema. Esse dado, até num cenário desse, você pode ter mais segurança, porque se seu dado foi vazado com uma credencial exclusiva daquele site, com aquela senha exclusiva, você tem uma segurança maior de que aquele dado não vai ser usado para outras coisas. Caso contrário, você tem grandes problemas. Se você usou aquela senha de estimação, né, que você usa para tudo, provavelmente você vai ter problema. Porque provavelmente o teu e-mail da empresa está com aquela senha, o seu acesso eventualmente do banco ou alguma coisa tenha uma senha parecida, e o hacker ele sabe de tudo isso, né? Eu tenho um material que eu apresento para cliente que a gente fala de segurança de senha, por exemplo. Cara, uma das senhas, essa daí é até engraçada. Uma das senhas mais usadas pelos usuários são 8 asteriscos. O usuário vai lá e coloca 8 asteriscos na senha. Caraca. E ele acha que... ele acha que é brilhante. Ele né? acha que é brilhante. Exatamente. Eu vi isso aí e falei, é engraçado, né? Mas acontece. Você tem que ter senhas exclusivas. Então você pode usar um cofre de senha. O pessoal guarda senha Excel, senha Notepad, senha Word, totalmente vulnerável. Ah, mas meu Word tem senha. Totalmente quebrável, senha de Word. Então, são práticas que a gente vê aí no pequeno e médio, né?
empresas até grandes eu já vi, tá? Que não são boas práticas, tá? Então é um risco enorme que você está assumindo, às vezes sem nem saber, né? O iPhone, ele teve uma atualização agora que ele tem um negócio que é gerenciador de senhas, né? Eu não sei se o seu iPhone... iPhone. Cara, quando eu fiz a atualização, eu perguntei pra Fernanda, eu falei, que merda é essa? Eu não baixei esse aplicativo. Eu fui e deletei, cara. Porque eu não sabia o que era, né? Uhum. Isso tá voltado à segurança Sim. da sua parte de senha também? Sim. E pro consumidor, tem alguma forma que você aconselha onde ele consiga, se por acaso ele não tiver um aplicativo desse, onde ele consiga ter uma segurança maior com as senhas dele? O que a gente sugere, independente do recurso avançado que você utiliza, senhas complexas. Caractere especial, letra maiúscula e minúscula, números, né? Tudo, e mais que 8 caracteres. Hoje tem uma corrente forte falando de 14, né? 14 caracteres, você imagina. Nossa. Você não guarda isso. Só que esses cofres de senha, eles sugerem senha. Você, mesmo no iPhone, quando você vai se cadastrar num site, ele te sugere uma senha forte. Uhum. Olha aquela senha, você não vai decorar jamais aquela senha. Só que é uma boa usar aquela senha. Se você guardar, por exemplo, eu acesso o aplicativo tal no celular, ele fica guardado no cofre, você às vezes nem vai precisar digitar, nem copiar e colar. Simplesmente o aplicativo vai auto-preencher. Aquilo é seguro. Aquilo é muito mais seguro do que uma senha com 8 caracteres, com uma palavra X que você gosta ou que acha que ninguém vai descobrir, entendeu? Interessante. Legal. Muito bom, muito bom. importante. Pô, legal conhecer o negócio, né, cara? Achei importante falar de segurança. O pequeno e o médio empreendedor, ele não se liga nisso. E a gente está num mundo que todo mundo usa computador dentro da empresa, precisa fazer controle financeiro, precisa fazer controle de planejamento estratégico. Então, o cara ele senta lá no final do dia, abre o computador e começa a trabalhar. Ele não sabe o tamanho do risco que ele está correndo de deixar aquela máquina aberta, de abrir um e-mail malicioso, enfim. E ter os problemas da empresa dele vazados, né? A gente está falando só de dados de clientes. Pô, o cara ele gerencia o negócio dele ali naquele computador. Abre o banco, paga a conta e, cara, imagina. Né? Exato. E tem um conceito, só desculpa te interromper, Rafa, tem um conceito importante que é o que hoje muito empresário não se atenta, é a Shadow IT, que a gente chama, que é TI de sombra, né, traduzindo livremente, que é o quê? Quantas tecnologias o seu funcionário utiliza na tua empresa que você não gerencia? O cara tá com o WhatsApp aberto, o cara tá com o celular que tira foto, o cara tá com tudo aquilo, aquele arsenal em mãos. Aí sabe o que acontece? É uma planilha sua que é confidencial, que ele pode evadir. É uma série de coisas que, dependendo do contexto, dependendo da motivação, pode acontecer. Hoje em dia, existem soluções de segurança para blindar vazamento desse tipo de dado também da empresa. Então, você cria regras que não pode ser mandado, não pode ser impresso, não pode ser... a informação expira. Então, você começa a criar um arcabouço de segurança para você não ter problema com invasão de dados. Eu fico muito com o pé atrás. Isso daí era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, né? O Márcio é fortinho, ele vai entender. Quando você vai fazer um plano de academia, principalmente essas que é smart, né? Que tem toda essa inovação que cobra de forma recorrente, você geralmente deixa o cartão lá, eles até imprimem, né? Frente e verso do cartão. E você, quando vai entrar num negócio desse, você fica prestando atenção? Porque eu vejo, por exemplo, um dentista. Um dentista, quando ele atua na área, ele começa sempre a olhar pro sorriso da pessoa. Fica analisando o sorriso. Você, quando vai fazer, por exemplo, um plano em academia, você fica atento a essa parte também? Você se preocupa com isso? Sim. O dado mais sensível, né? A gente fala de estrutura de dados, é o CPF, né? Então, você passar CPF normalmente é um problema. Então, eu tenho uma ressalva própria, um tique nervoso de não passar CPF em situações triviais, né? Interessante. Mas o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Teve vazamento de dados do Gov, né? Do GovBR, teve vazamento de dados de grandes magazines, grandes lojas. E, infelizmente, se você comprou lá naquela magazine, seu dado foi vazado. E aí, o que você tem que ter de ideia sempre, né? Pensar que o seu dado, infelizmente, no mundo digital, ele está sendo exposto em alguma forma, em algum momento. E o que você vai ter que fazer é trocar o dado que é possível de se trocar. Eventualmente, um e-mail que você utiliza há muito tempo, eventualmente você pode trocar o celular, trocar a senha. Então, o que você tem de coisas para fazer, você pode fazer. É um baita de um transtorno, né? Muitas vezes, mas é necessário. Interessante. Legal. Bom, vamos pular o próximo tópico. É importante falar de segurança, mas, cara, eu queria entender
A gente vivenciou uma experiência muito bacana um tempo atrás, Uhum. e lá que a gente se conheceu, inclusive, que foi o Empretec, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, cara, para quem fez o Empretec, o que que mudou depois do curso? Cara, o que que eu senti, assim, no Empretec? Primeiro, um curso sensacional, né? Acho que quem tem a oportunidade de fazer, pode fazer, porque vai agregar muito, na questão comportamental e tudo mais. O que eu percebi, algumas dinâmicas, algumas situações ali mostraram algumas coisas de uma maneira muito mais clara para mim, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu percebi de uma maneira diferente, não que eu não percebesse da minha forma, né, mas de uma maneira diferente, é o alinhamento cultural, a importância do alinhamento cultural, né? Uma dinâmica em específico, a gente teve um resultado que não era, foi aquém, ele lembrou. Foi aquém do esperado Sim. Falei pra você não falar isso. por um desalinhamento, né? Então, aí o que que a gente percebe? Que é aquela velha metáfora, né? Você tem um time remando para uma mesma direção, você ganha em sinergia. O conceito ficou muito claro na minha cabeça. Assim, você ganha em sinergia, ou seja, você tem um somando, três somando um, soma só três, né? Você tem muito mais que três, né? E você ganha, cada um se potencializa na força do outro. Ao passo que um remando contra, ele desanda todo mundo. E ficou muito claro naquela dinâmica, né? Que isso aconteceu. E a explicação do instrutor na época foi muito feliz também, eu sou de lógicas, né? Eu sou cartesiano, minha cabeça é em caixinhas, né? E aí, no jeito que ele explicou, eu entendi muito bem. Então, pô, foi um grande ponto ali, né? O outro ponto com relação ao Empretec foi a questão da autorresponsabilização. Não que eu não me responsabilize, eu sou um cara altamente autorresponsável, vamos dizer assim. Só que ficou claro a questão de, de você, dentro do negócio, se colocar como pivô de todas as decisões, né, cara? Boas ou ruins. Boas ou ruins. Acho que nesse ponto, também foi um ponto meu de amadurecimento, né? Dentro do negócio, muitas vezes a gente quer buscar os culpados para conseguir fazer com que o culpado trabalhe melhor, né? O culpado pela criação daquele problema. Mas na realidade, os culpados somos nós. Porque a gente não agiu na previsibilidade de que poderia existir aquele problema, né? E como é que eu não deixo ele acontecer? Ou como é que eu minimizo esse problema para que ele não impacte de uma maneira tão forte o meu negócio? Então, cara, acho que nesse mesmo ponto foi quando eu falei assim, cara, eu sou o dono, né, hoje. Eu não sou um empreendedor, eu não sou aquele cara que olha para frente, enxerga os problemas e aqui no meu ponto eu já crio formas de evitar que o problema ele exista. Então, no mesmo ponto que você tocou, cara, foi o momento que eu dei um estalo e falei, caraca, velho, isso aqui é gigante. E isso vem muito em paralelo com a parte de liderança, né? Quando você só vê o defeito e aponta, assim, você não tá, cara. E hoje a gente está vivendo um mundo que está muito em evidência a parte de liderança, que é você mover pessoas, que é você entender que cada um tem a sua limitação, tem a sua dificuldade, e você extrair a melhor vertente daquela pessoa, e não em apontar. E quando você assume a responsabilidade, você pode fazer alguma coisa com isso. Uhum. Quando a culpa é do outro, você não pode fazer nada, cara. Você vai fazer o quê? É verdade. Você traz para o seu colo a responsabilidade de tocar, de induzir, de conduzir, de manobrar, né? Eventualmente, aquela pessoa está exercendo uma função que ela não é a melhor, às vezes não adianta ter a motivação. O propósito, o fator intrínseco dela não é fazer aquilo, né? Uhum. Então, você muda ela de posição, ela começa a brilhar. Uhum. Então, esse tipo, que acaba entrando também em gestão de pessoas, né? Mas esse tipo de entendimento e autorresponsabilização fez com que mudasse esse mindset na minha cabeça. Ficou mais Legal. claro, vamos dizer assim. Legal, legal. Eu tenho o terceiro ponto. Ah. O terceiro ponto, eu acho que esse talvez tenha sido o principal, é a questão é uma questão muito importante relacionada a propósito. O negócio, ele tem que ter a ver, e acho que esse foi um grande insight que eu tive lá, de maneira prática, tem que ter a ver com o teu propósito individual. Pode ser que, às vezes, as pessoas que estão envolvidas naquele negócio não tenham um propósito individual aderente ao seu. Uhum. Isso pode acontecer, e às vezes cria uma relação ali sinérgica naquele momento. Só que para o dono do negócio, é importante ele ter um propósito próprio.
E às vezes, ele tendo isso claro, ele consegue contaminar os outros, num bom sentido, né? Eu vou até além disso. Eu tenho falado muito sobre propósito lá na empresa, né, cara? Porque eu sempre tive o meu propósito, né? Mas às vezes existem pessoas que não têm propósito, né? E de fato, existe, né? Às vezes a pessoa só quer trabalhar, ganhar o dinheiro dela e começar a conquistar as coisas, ainda sem um propósito, por mais que em algum momento da vida dela ela crie. E a gente tem falado muito sobre isso, cara. Se você ainda não tem um propósito, vem cá. Eu vou te dar um propósito. Então a gente começa a oferecer propósitos para as pessoas. Isso entra novamente na gestão de pessoas. O propósito ele pode ser o crescimento do negócio, ver a empresa crescer e ir mais longe, gerar mais oportunidade para ele. A gente pode gerar um propósito de vida, né? Mas tudo isso através de conversa, através de feedback, através de orientações. Cara, uma coisa que a gente não fazia antes, que eram as avaliações mensais, né? Funcionário por funcionário. Acho que todo funcionário precisa sentar e conversar com o proprietário da empresa. E os empreendedores, os pequenos, os médios, até os grandes, eles não fazem isso na sua totalidade. Eles falam com as pessoas de maneira muito pontual, principalmente quando elas se destacam de maneira extremamente positiva, faz uma coisa muito boa para o negócio, ou quando elas se destacam de forma extremamente negativa e prejudicam o negócio. Mas quem está no meio dessa linha não recebe feedback, orientação, acompanhamento e não tem a oportunidade de ter um bate-papo franco sobre propósito, sobre crescimento, sobre o que vai acontecer na vida nos próximos anos, enfim, né? Então, o que eu tenho feito muito é conversar, tá? O que você vai fazer no seu próximo ano, nos seus próximos 5 anos, nos seus próximos 10 anos? E quando eu faço essa pergunta para os funcionários, eles ficam assim, cara, eu não sei, eu não penso nisso. Então, senta aqui, vamos conversar. Vamos colocar um propósito. Então, isso eu também pesquei lá no Empretec. E eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para a gestão de pessoas do dia a dia. Porque se as pessoas elas estão alinhadas com o propósito do negócio e o propósito delas mesmas, cara, obviamente que elas vão render muito mais. E os seus resultados vão ser extremamente mais positivos. Muitas vezes os empreendedores eles ficam procurando o porquê que o resultado dele não chega. Cara, pode ser por isso. Tem uma frase que é de grande impacto, né? Que é que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, sabe? Então é muito importante com que a gente tenha isso muito bem alinhado, né? Na empresa, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem o negócio de oferecer para as pessoas fazerem um quadro dos sonhos. Então, quais são as suas metas para 1, 5 e 10 anos? Coloca ali, cara. Tem essa visibilidade do que você quer realmente conquistar. Né? E não é uma coisa irrisória, não. Tem que ser uma coisa que realmente você vai em busca, né? Aquela coisa que é um propósito de vida realmente. E aí você consegue extrair melhor até para um debate depois com o seu colaborador. Você fala, pô, cara, você acha que o Rafael de hoje, ele tá tendo as atitudes que o Rafael daqui a 5 anos vai conquistar aquilo? As atitudes daquele Rafael condiz com o Rafael que está sendo hoje? Então você tem até uma forma melhor de cobrar, né? E propósito não é só uma coisa financeira. Quando nós iniciamos o trabalho com o Emprecast, o propósito era muito além. O propósito é gerar realmente um legado. Então, muitas vezes a gente foca só na parte de finanças, que você vai ter no bolso, quanto você quer ganhar, mas, cara, tem muitas outras coisas em volta. Eu vejo, por exemplo, o seu negócio, que, ganhar dinheiro é maravilhoso, mas olha a segurança que você pode trazer para uma empresa. E não só para a empresa, a segurança que você pode trazer para os clientes dessa empresa em saber que está fazendo um negócio com uma empresa segura, uma empresa que tem um respaldo ali de segurança cibernética, né? É isso aí. Mas, já pulando para o próximo assunto, acho que, e aí ligando uma coisa na outra, né, cara? Vamos falar um pouquinho de planejamento financeiro, né? Pô, eu fico curioso para saber como é que é feito o planejamento financeiro dentro das empresas. Como é que é isso para você, Márcio, lá? Nosso caso, a gente faz o planejamento financeiro, tá? A gente usa sistemas para isso. Então, cara, eu uso software da Microsoft, Power BI, não sei se vocês já ouviram falar. A gente tem RP, trabalha com RPs de mercado e tudo mais. E a gente faz planejamento financeiro. Aí, falando de planejamento especificamente, a gente tem 2 tipos de produtos hoje. Nosso negócio ele foi muito disruptado com o SaaS. Não sei se vocês entendem o que é esse termo, mas para quem não conhece, SaaS é Software as a Service, né? Então, você paga uma assinatura e você tem o serviço, você tem o software. O que acontece? Mudou-se muito do que era antigamente. Você comprava coisas e vendia. Hoje em dia,
você basicamente funciona como um mantenedor de ambientes. Então, você vende a licença, você vende esse tipo de coisa e você implementa. E depois você faz a gestão. Então, o que acontece? Ainda tenho coisas que eu preciso ter um CAPEX alto, né? Eu preciso comprar, por exemplo, eu tenho umas soluções de segurança que eu vendo, que são firewalls, em que eu preciso ter um aporte de capital razoável, que ele simplesmente entrou em obsolescência, ele fica antigo, né? Ele fica antigo, ele para de ter atualizações, o fabricante fala que vai descontinuar, eu tenho que trocar. E aí eu faço esse planejamento de caixa voltado a essa variável, né? Ou seja, eu tenho que ser muito austero com esse caixa, eu tenho que, de fato, manter dinheiro em caixa para, na hora que o fabricante descontinuar, eu efetuar a troca. E eu tenho nessa frente de SaaS, nessa frente de PaaS, de infraestrutura como serviço e segurança, eu tenho questões que afetam diretamente, como, por exemplo, o dólar, né? Então, a gente tem que provisionar caixa para essas variáveis, como subida do dólar para caso de licenciamento, né, e tudo mais. E esses investimentos na minha veia mais tradicional, que é basicamente a gente fala de hardware as a service. Eu coloco o hardware lá e tarifo isso e cobro isso mensal. Basicamente como as operadoras fazem com o aparelho deles, que fica na sua casa para dar acesso à internet. Mas aí você aluga um computador, aluga um modem. Não chega a ser computador. Ah. Computador a gente está trabalhando, a gente saiu, né? Há uns anos atrás eu fiz um memorando falando, não vamos mais vender desktop, computador, notebook, porque a gente vendia. E, cara, é um mercado que pra gente, durante muitos anos, foi muito bom, mas não competia mais pro negócio. E hoje a gente está vendo uma solução específica para tratar esse tipo de coisa. Então, solução baseada em nuvem, né? Então, você tem um desktop em nuvem, que sofre atualizações o tempo inteiro, você não precisa ter troca de equipamento o tempo todo, te evita CAPEX forte, né? Vamos trocar 400 máquinas, 300 máquinas. Um cliente que eu atuei recentemente troca milhares de máquinas a cada 3 anos, né? Então, você simplificando esse mecanismo, você troca o modelo de gasto, né? O cliente, ele paga por mês, ele não precisa fazer grandes investimentos de uma vez só. Interessante. Fica bem interessante cara, para o pequeno, o discurso que acaba funcionando muito, na minha cabeça faz muito sentido, e eu trabalho todo dia para convencer as pessoas, você não tem uma TI grande, então, cara, busque cérebros e braços para te ajudar. E é meu discurso, né? O que eu tento colocar. Eu olho isso, eu olho tecnologia. Nosso maior desafio é encontrar nerds como eu para ficar estudando tecnologia para aprender coisa nova para implementar no cliente. Porque não é só estudar uma nova tendência, eu tenho que, em 1 mês, 2 meses, estar apto a implementar aquilo, entendeu? Então, é um desafio muito grande. E às vezes, a pessoa que está dentro da TI da empresa, ela não consegue olhar essas coisas. Ela olha a empresa, ela não olha a tecnologia. É diferente. Cara, olhando por isso, você é tipo um médico, né? Você não pode parar de estudar. Nunca. 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 Esquece. Porque o mercado é extremamente volúvel para ele. Tá mudando o tempo inteiro e você tá sempre antenado, velho. Sempre. Pô, parabéns, viu? Interessante. Vamos... Eu queria voltar no tópico que a gente falou agora há pouco sobre isso cara, acho que é um tópico muito importante para qualquer negócio, né? Principalmente quando você precisa gerenciar pessoas. Gestão de pessoas, obviamente. A gente falou sobre o exemplo da criação de um método de acompanhamento mensal, né, das pessoas dentro da empresa, enfim, que é o que a gente faz hoje lá no nosso negócio, que na verdade a gente faz uma planilha de avaliação de desempenho mensal. Né? Então, gera oportunidade de conversa com os nossos funcionários, o diálogo, a troca de informações e, além de tudo, a gente consegue entender de fato quem é que está apto para crescimento, quem é que está apto a receber uma promoção ou quem é que a gente vai desligar, né? O desligamento ele já não acontece mais simplesmente porque o cara ele não faz algo que a gente gosta ou faz algo de forma errada, né? Ela vem através de uma avaliação de desempenho que semanas ou meses que ele não faz algo ou que ele deixa de fazer algo ou que a produtividade dele já não é mais relevante para o negócio. Então faz com que o desligamento ele faça muito sentido para a gente hoje. E até para ele, né? Mas acho que tem uma dor do empreendedor que é a dor do desligamento. Cara, como é que eu faço o desligamento? Como é que eu mando uma pessoa embora? Acho que a melhor forma de mandar uma pessoa embora é quando ela sabe que ela vai embora.
E o caminho, ele é preparado por ela mesma, né? Mas como é que a gente deixa a pessoa ciente que esse caminho está sendo preparado? Acho que isso é um tópico muito bacana pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Porque é um lance que eu não vejo as pessoas se preocupando em fazer. E aí, óbvio, o desligamento, ele vai ser dolorido. Como é que é isso pra você lá, cara? Bom, com relação à gestão de pessoas, até para evitar, né, esse desligamento doloroso que pode acontecer, infelizmente, a gente tem. Eu sou gestor de projeto também, né? Então, atuei bastante com gerência de projetos. E dentro da história da gestão de projetos, existe a gestão de projetos tradicional e a gestão de projetos ágeis, que é o famoso Scrum, né? Dentro do Scrum, existem alguns rituais, né, que eu adotei dentro da minha rotina. Então, primeiro, eu acho que o ponto lá no manifesto, ele fala que é o foco em interações, né? Então, o que que a gente faz? Interação o tempo inteiro. Então, por exemplo, todo dia eu tenho a daily. O que que é daily? Uma reunião que todo mundo fala o que está fazendo, o que está impedido, o que que não está, se tem algum impedimento e tudo mais para a gente atuar. Eu tenho reuniões semanais que a gente chama de all hands, que todo mundo fala o que que ficou pendente da semana anterior. Então, uma reunião que abre a segunda-feira de manhã, que os clientes vão ouvir, né? Mas normalmente na hora que eles estão ligando a gente está em reunião. Mas ela abre a semana para justamente a gente direcionar, reaquecer o caldo que esfriou da sexta-feira, né? Para a gente trabalhar. E o que que a gente tem com relação a isso? Também, né? A gente estabeleceu há alguns anos uma meta. A meta normal corporativa financeira, né? De faturamento, lucro bruto. Só que a gente desceu isso para nível dos colaboradores. Não vou ter a pretensão de falar que é um OKR, né? Mas é como se fosse o OKR. A gente segmenta para cada colaborador um plano de metas com objetivos alinhados com os objetivos estratégicos do negócio. Então, aí o que que acontece? Ele sabe o que ele precisa fazer e o que ele precisa estudar, o que ele precisa se formar, o que ele precisa desenvolver, né? Então, no nosso negócio, a gente depende muito de pessoas qualificadas o tempo inteiro, né? Ele tem que estudar, ele tem que gostar disso, né? Não é, infelizmente, né? É além do que está no horário do trabalho. Ele gosta, ele tem que gostar daquilo porque ele vai ter que estudar depois do horário aquilo. Ele vai ter que ler matéria sobre aquilo. E acaba sendo uma régua para ferir se ele se interessa de fato por aquilo. Então, aos poucos, nas reuniões, né, trimestrais que a gente faz o one-on-one para falar sobre as metas, a gente vai sentindo se o colaborador ele tá alinhado com o que a gente espera dele, o que a gente precisa, e se ele de fato quer fazer aquilo, né? Então, a gente tem esses rituais para fazer essa gestão de pessoa. Hoje você precisa mesmo de empreendedores que empreendem no seu negócio. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né, cara? E até a parte, voltando um pouco sobre desligamento, eu vejo que o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, né, que ele não tem uma pessoa para cuidar do RH, pessoa que possa fazer essa parte de desligamento, ele acaba ficando meio com um pé atrás de desligar a pessoa, né? Não sabe muitas vezes como falar, como se comportar. Eu tive muita dificuldade isso no começo. E a gente precisa ter também a noção de que se a empresa não está fazendo bem para o colaborador, e o colaborador também não está fazendo bem para a empresa, a gente tem que romper esse laço, né? E muitas vezes o empreendedor não tem a visão de que ele está também atrasando a vida do colaborador, deixando ele no ambiente onde não está sendo favorável para ele. Exatamente. Né? O que acontece muito na nossa área é TI, né? Então, que formação que essas pessoas vêm? Elas vêm, às vezes, de desenvolvimento, às vezes vêm 90%, não sei se 90%, mas uma porcentagem grande vem com um viés de desenvolver software, né? E quando chega lá, a gente fala, já logo no processo seletivo, a gente filtra falando, olha, existe a possibilidade de se desenvolver algumas coisas de software, só que nosso negócio é segurança, é infraestrutura, em nuvem e tudo mais. E aí a gente já vai alinhando os objetivos. Mas muitas vezes, né, uma pessoa nova, tal, ela não sabe ainda o que quer. Beleza, isso faz parte do jogo. Quem sabia o que queria com 18 anos? Muitas pessoas não, né? E pessoas que hoje têm muitas qualidades. Tem gente com 50 que ainda não que sabe. ainda não sabe, exatamente. Exatamente. Aí a gente traz essa pessoa e faz o filtro, mas sempre direcionando para as nossas áreas de atuação, que a gente vê, né, de acordo com uma ideia de longo prazo, que é a tendência de mercado. A gente se ampara muito, né, em estudo de mercado. Em TI tem dois institutos, né, que fazem pesquisa e divulgam, que é o Gartner e IDC.
Então, eles dão as tendências de mercado. E a gente acaba olhando essas tendências e meio que seguindo, meio que apontando o barquinho para aquela direção, Legal. porque eles estudam o mercado de TI de diferentes tamanhos. Acho que tem três bolas legais que você levantou aqui, que eu preciso comentar sobre elas, porque, cara, faz muito sentido para a gestão de pessoas. Primeiro, contratar, a contratação. As pessoas, elas acham que a contratação é somente uma pessoa que tem um currículo ou que já atuou em alguma coisa ali parecida ao seu negócio, né? Então, a conversa, ela fica muito superficial. Ela não desce no detalhe de conhecimento técnico daquela pessoa. Ok. Segundo lance sobre a contratação. A expectativa, ela precisa estar muito clara, né, sobre qual é o papel que a pessoa vai desempenhar dentro da empresa. Então, tem que estar muito claro, muito limpo, muito sólido o que a pessoa ela vai fazer de ponta a ponta. Principalmente quando você tem um negócio que você precisa entregar algum tipo de resultado, você tem metas. Na verdade, todo negócio tem isso, né? Então não Tem pode que ter, esquecer. né? É o mínimo. Então aqui a gente já puxa a bola para quê? Cara, Tem uma meta. antes de você contratar alguém, primeiro, cria as metas para essa pessoa, para essa área e para a pessoa que vai chegar. Porque quando ela chegar, ela precisa saber o que ela tem que fazer, precisa estar muito claro o papel dela, ela precisa saber quais são as metas e precisa saber qual que é a relevância financeira que ela tem para o negócio. Poxa, mas eu tenho uma padaria e eu vou contratar um repositor. Sim, o repositor precisa saber de tudo isso. É extremamente importante. Eu vou contratar a faxineira. Sim, ela precisa saber de tudo isso. Por quê? Se ela não estiver enviesada dentro dos pilares do negócio, não tem lógica ela estar ali. Porque ela vai andar na contramão de todos os outros, que ela não sabe qual que é a meta dela, não sabe qual que é o viés do negócio e assim por diante. O segundo tópico. Quem não tem costume de fazer uma daily, uma reunião matinal, a primeira reunião do dia, cara, precisa fazer. Os funcionários, se eles não recebem a orientação diária, aquele tapinha para ir colocando o cara no lugar dele, ele vai ficando cada vez mais solto e ele vai se expandindo. E ele não se expande através de conhecimento ou para dominar áreas diferentes do negócio, não. Ele se expande em folga, né? No ócio, né? Ele vai entrando no ócio. Então a dele, ela serve para isso. E não é um ócio criativo, né? Não É um ócio destrutivo. Na empresa a gente chama de naboso. O cara que fica porque nem nabo dentro da geladeira quando você esquece. Que fica todo Sabe? movimento, É tipo isso. Então a dele, ela é uma ação extremamente eficiente para qualquer negócio. Então a reunião matinal precisa acontecer. Eu deixo meus carros numa mecânica, e esse cara eu conheço ele já faz algum tempo. Ele era bem pequenininho, né? E aí, ele cresceu muito, né, nesses anos e tal. Ele tem uma mecânica gigante aqui na Zona Leste e tal. E aí eu perguntei, cara, tá, o que você faz aí que o pessoal é tão engajado assim? Ele falou, cara, eu faço reunião todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu faço reunião, eu defino onde cada mecânico vai trabalhar, e tem várias frentes, onde cada mecânico vai trabalhar, e esses caras, eu inspeciono o ambiente deles o dia inteiro para saber se eles estão mantendo as ferramentas limpas, o ambiente limpo, se tem óleo no chão ele precisa limpar na hora, porque não pode ter óleo no chão, enfim, o cara, ele, mesmo sendo uma oficina mecânica, ele tem o cuidado de fazer a reunião, gerenciar o processo, gerenciar as metas, gerenciar as entregas. E aí, o cara que está lá embaixo no chão, que ele está arrumando os carros, ele sabe que ele tem objetivos a cumprir dia após dia. Então, você tem uma mecânica limpa, clientes felizes, faturamento altíssimo, porque ele pode cobrar o valor que ele quiser na mão de obra que eu vou pagar, porque de fato ele entrega um serviço incrível. Então, gera valor para o negócio. E solidifica uma cultura, né? Uhum. Então, só o fato de você fazer isso diariamente, o seu negócio já tem um valor gigantesco, porque você está muito na frente de vários outros que fazem a mesma coisa que você faz, né? E terceiro, a reunião mensal, né? A quinzenal ou a mensal. As pessoas precisam saber onde elas estão. A reunião diária é para a gente ir dando tapinha, e a quinzenal e a mensal é para saber onde eles estão em relação à empresa. Se a empresa está satisfeita ou não está satisfeita com o trabalho dele, porque é uma troca, né? Não é a gente ficar com medo de perder um funcionário bom. O funcionário bom tem que ficar com medo de perder a empresa também. Então, a gente precisa fazer essas reuniões para que ele se sinta, opa, né? Deixa eu fazer o meu melhor para continuar entregando bons resultados para a empresa crescer e eu crescer junto. Tá? Então, são 3 tópicos muito importantes para a gestão de pessoas, para que ela seja funcional, assertiva, e a gente garante que as pessoas elas permaneçam muito tempo no nosso negócio, entregando bons resultados, principalmente.
E isso tem até um ponto que eu vejo que ainda tem muito empresário com aquela ideia de que não quer qualificar o empregado. E se ele for embora? Cara, e se ele ficar na empresa? É. Né? O pensamento é justamente Então, esse. a maioria das pessoas não focam nisso, dos empresários não focam em que se você não criar um método de ensino ali dentro para o seu colaborador, ele sempre vai ficar na mesma, cara. Você tem que profissionalizar esse colaborador. Sim, e eu gosto de falar que eu quero que eles me causem esse problema. Eu quero que eles me causem esse problema. Eu quero que eles falem, pô, eu tô tão qualificado que você precisa me dar aumento, você precisa me colocar em um outro grupo para trabalhar, para fazer coisas novas. É esse problema que eu gosto, né? De resolver. É mais fácil segurar do que tem que empurrar, né? Cara, eu lembrei de uma outra parada, ainda nessa oficina mecânica, que eu achei tipo, muito incrível. E dificilmente a gente vê nos lugares. Cara, ele tinha o que ele chamava de squads, né? E quem você da área de tecnologia, você sabe, geralmente quando a gente vai trabalhar em um determinado projeto, a gente separa esse projeto em diferentes squads, né? Uhum. Então, a primeira squad de desenvolvimento, de marketing, enfim, a gente tem diversas squads, então cada squad atua em uma parte daquele projeto. Cara, ele tinha squad, velho. Deu Sensacional. oficina mecânica dele. Então, por que assim, eu não entendi o porquê que ele tinha, mas deveria ter um objetivo funcional para o negócio dele, porque era nítido o desempenho da equipe, tá ligado? Então, eu acho que a gestão de pessoas está muito ligada a controle de resultado, controle das pessoas. E aí, quando as pessoas, você tem o controle sobre as pessoas, obviamente os resultados eles serão também muito bem controlados por essas pessoas. E a empresa vai faturar, né? Mas já aproveitando e puxando aí o próximo tópico, que é também muito importante para qualquer empreendedor, falar sobre resolução de problemas, né? E aí, cara, eu queria saber de bate-pronto, assim, se você tem algum case de problema aí que você passou e como é que você resolveu? Puta, fudeu. Aqui E agora? Caralho, azedou. Eu tive a gente teve uma questão tributária que foi um desenquadramento da gente de uma faixa, né? E que ocasionou uma série de perdas de oportunidade, né? Então, uma série não, uma perda de oportunidade razoável. A gente estava passando por um processo, que acho que não vem ao caso falar, mas que dependia de eu ter essa questão resolvida, para eu não colocar uma série de variáveis ali que a pessoa, para se blindar, deveria considerar e até pôr dinheiro na mesa, né? E essa questão aí eu tive que tomar a decisão de não seguir em frente, né? Apesar de ter o risco de dar certo, eu preferi não seguir em frente até para não ter a dor de cabeça no futuro. Esse foi um desafio bem grande, até recente, foi esses últimos anos, né? Acabou ano passado, esse ano. Então foi um passo que a gente conseguiu dar e resolver. E acho que o outro problema que a gente tem é mais relacionado a posicionamento de negócio, né? Isso a gente enfrenta com... Não é o mesmo problema, é um desafio que a gente tem por ser da área de tecnologia, que é como manobrar e mudar o negócio com o tempo, né? Acho que a grande mudança da receita, a gente tinha muita venda, a gente pedia muito de venda, então o nosso fluxo de caixa era o gráfico da Bovespa. Hoje. Exato, hoje tá assim, né? Mas e agora não, ele é flat, né? Então tem, obviamente, cliente que entra, cliente que sai, mas a gente tem uma previsibilidade de caixa boa. Isso me tira um estresse de ter que correr atrás do rabo. Correr o tempo inteiro. Que nem se falou no último episódio, num dos episódios que eu ouvi, né? Como é que é? Cara, o seu pai falava? O cara assiste, hein? Eu assisto. O sol raiou, não importa se é gazela ou se é leão, você sai correndo, né? Correndo, cara. Então, a gente conseguiu, com a ideia de MRR, né? Que é Receita Recorrente Mensal, você vai estabilizando o fluxo de caixa. Hoje a gente tem um fluxo de caixa estabilizado e muito pulverizado, diversificado. Como eu estou com um cliente pequeno e médio na maior parte do tempo, tenho grandes também, mas eu não dependo muito de receita de um único cliente, de 2 clientes. Eu tenho vários clientes pequenos que me pagam um FII legal por mês. Até entrando nesse conceito, se um dos nossos seguidores aí tiver interesse em fazer
blindar essa parte de segurança, contratar o serviço. Quanto que fica em média? Isso é alguma coisa cabível também para o pequeno e médio empreendedor? Sim, assim, o que eu costumo falar, não vou falar de valores, mas Uhum. o que eu costumo de falar é o seguinte: quanto custa você ter um time, né? Você trocaria a possibilidade de ter um time por um custo de um funcionário? Entendeu? Uhum. Então, eu vou ter um time de TI com 5 pessoas, 10 pessoas, enfim, a gente define a squad, o time de atuação. Mas quanto você vai pagar para esse cara, para esse time? Cara, às vezes você vai pagar um valor que você paga para uma pessoa de TI bem qualificada, né? Uhum. Que é assim, né? Quem sou eu para falar no geral, mas às vezes você está contratando pessoas para fazer que custam caro e não tem a qualificação que uma pessoa focada em TI tem, entendeu? Focada em segurança tem. Então, Aham. a ideia é você, obviamente, do meu lado de negócio, eu vou e começo a tratar mais que um cliente com esse time, mas eu consigo entregar valor em todos porque eu tenho um skill mais avançado. É aquele negócio, né? Quando você tem a dor no coração, você não quer um clínico geral, cara. Você quer o cardiologista, pronto e Exatamente. acabou. É isso Né? aí. E, Márcio, para as pessoas acionarem você, cara, que quiserem contratar o seu serviço, elas fazem como hoje? Vocês podem me acessar. Meu Instagram tá tão atualizado, tá? A gente tá retomando aí no próximo Uhum. ano toda a atualização. Mas hoje tem o nosso site, tem o LinkedIn, as redes sociais. Acho que a gente mais atua no LinkedIn mesmo. Tem o meu próprio LinkedIn, marcio.dearo. No site tem um botãozinho do WhatsApp também. Quiser conversar com a gente está à disposição. Legal. Perfeito. Até interessante que o Márcio agora ele é um dos nossos patrocinadores aqui. Então, quem tiver aí empresário que queira também se tornar um patrocinador do Imprecast, entre em contato com a gente pelo Instagram, tá? E a gente tem a trend Entende? do Que ano de até hoje você 2024. não fez comigo, mas Que tá tudo bem, Nossa, cara. você participou disso, cara. Pô, mas eu gosto de ficar repetindo o tempo inteiro, cara. E a gente quer saber o porquê você agradece 2024, né? Como que eu vou reclamar do meu 2024 ser? Então conta um pouco pra gente, tanto pessoal quanto profissional, tá? Eu vou puxar um pouco o saco. Por que eu vou reclamar do 2024 se eu conheci pessoas como vocês, né? Olha só. Já ganhei meu Já dia. ganhou, né? Eu também ganhei meu dia, Não, mas cara. é sério, assim, pessoas como vocês e outras que a gente conheceu, né? Eu tive a oportunidade de lidar com algumas. Pessoas que me mostraram me ajudaram com um defeito que eu tenho, que eu gosto de ter 100% planejado para depois pôr a mão na massa. E às vezes esse planejamento faz com que eu não ponha a mão na massa ou espere a eternidade o negócio tá 100% para pôr a mão na massa. E ali eu vi que, cara, dá para você pôr você agir sem ter o mundo perfeito, né? Dá para você agir sem ter a via pavimentada com aquele asfalto de última da melhor qualidade. Você pode ir mais devagar, você pode pisar olhando mais para o chão. Então você consegue. Foi um aprendizado que eu tive através de pessoas como vocês, assim, né? Olhando ali o Empretec, eu confundo Empretec com Empretec agora. Olhando lá no Empretec e de fato, cara, internalizei isso. E assim, visto minha história, foi um grande aprendizado de verdade mesmo. Isso é importante porque o nosso grande foco aqui é gerar realmente uma comunidade, onde o empreendedor não se sinta sozinho, né? E é muito gratificante para nós também ouvirmos isso de você, que a gente sabe tá no caminho certo aí. Obrigado mesmo. Obrigado Beleza. vocês. Eu acho que quando a gente fala sobre a oportunidade de conhecer pessoas como você, Márcio, ou como outros convidados já passaram por aqui, ou lá dentro do próprio Empretec, enfim, a gente tem andado esses últimos meses conhecendo muitas pessoas legais, né, cara? Eu falei no episódio passado do Edson, que é um cara que a gente conheceu que, assim, ele é incrível, e a gente, nesse caminho, vem se especializando cada dia mais como empreendedores, mas não porque nós estamos bitolados estudando. O estudo ele vem dessas conversas. As conversas aqui, as conversas fora, as pessoas que a gente conhece lá fora, enfim. E eu estou sentindo muita falta, nesse momento como empreendedor, de mais grupos como esses, tá ligado? As pessoas ainda continuam muito fechadas para falar sobre os negócios delas, sobre empreendedorismo. Tem muita dificuldade de apoiar projetos que fazem sentido e às vezes não é financeiro. Eu não estou falando só do meu, tá? Tem uma porrada de projeto aí fora que às vezes precisa só de pô, muda isso aqui que eu acho que vai ficar melhor.
ou simplesmente que a pessoa ela visualiza e fala, pô, tá legal, tá bacana. Então falta muito isso. Então, eu não vou reclamar do meu 2024, porque eu aprendi isso. Né? Antes era uma coisa que eu não olhava. Eu não olhava ao meu redor. Hoje eu passei a olhar. E, cara, comecei a sentir muita dor sabendo que tem tanta gente aí no mercado precisando de ajuda e que não consegue. Simplesmente porque as pessoas não abrem os braços para elas. Então, para a gente finalizar esse episódio, agradecer, óbvio, a presença do Márcio. Pô, foi muito legal, foi muito incrível esse bate-papo. E toda vez que a gente se encontra é sempre incrível, né, cara? Porque a gente tem altas conversas sobre altos assuntos e cara, se deixar, vai embora. Então, se deixar, vai embora, a gente fica a noite inteira. Precisa de 6 horas de episódio aqui pra gente ficar tranquilo e voltar pra casa. É que é gostoso o assunto, né? Mas se tivesse 4 cervejas aqui, Tá 3 doido. taquinhos de amendoim, É, a gente 6 ia horas embora, de brother. podcast. Mas, pessoal, dá aquela seguida aí, tá? Instagram, Emprecast Oficial. Vamos acompanhar o conteúdo que a gente vai gerar aqui. Não é só corte. A gente tem o Emprecast Visita aí que já está a caminho, já está em construção. Vocês vão ficar surpresos com o que vai vir. A pegada é tipo reality, né, velho? É sinistro. Vai ficar sinistro, Vai. hein? Toma cuidado aí, Matheus. Tô chegando, hein? Vai É. ter quebra-pau, né? Pra quem gosta de polêmica, vai ter polêmica. Assim, a gente vai fazer na prática mesmo o negócio funcionar. Ver fazer o planejamento estratégico, planejamento financeiro, a gestão das pessoas, fazer com que o negócio deles mude de vertente. E para que as pessoas não achem que aqui é tudo balela, é tudo conversinha fiada. E nada ensaiado, É. tá? É tudo mão na massa mesmo e Porque a gente bola precisa pra frente. mostrar resultado, Com né, certeza. velho? Não dá pra só mostrar resultado ensaiado. A gente precisa tirar os caras da pendura lá, né? Então, aproveita o conteúdo, pessoal. Compartilha bastante. A gente precisa de força, a gente precisa de muita energia para fazer com que o Emprecast continue crescendo, para a gente ter cada vez conversas mais produtivas como essa daqui e outras que virão, tá? Da minha parte, agradeço a presença de todo mundo aí. Sr. Márcio, obrigado novamente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. É sempre muito gratificante saber que vocês estão aí, né? Que a gente está conseguindo trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. E não esqueça de dar aquele apoio nas nossas redes. Hoje o Emprecast ele tá em todas as redes sociais que você possa imaginar. Tanto YouTube, Instagram, TikTok. Então segue lá que uma andorinha só não faz verão. E a gente precisa do apoio de vocês aí. Beleza. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, aí. pessoal. Até mais. Emprecast, tô pronto pra vencer. Quem sonha alto não pode se perder. Na batida, a mudança tá no ar. Com o Emprecast, tamo pronto pra brilhar.